Boa tarde, pessoal. Ah, bom, meu nome é Otávio, Otávio Rodolfo Pisk, eu trabalho na Red Hat aqui na República Tcheca, e hoje eu vou conversar um pouquinho aí com vocês sobre CamelK. Mas antes de começar, eu só queria verificar com o pessoal da organização, porque eu quero botar os slides, e eu só gostaria de confirmação que os slides estão aparecendo e também que meu áudio tá bem claro para todo mundo aí. Sim. Você está compartilhando a tela, Otávio? Só para confirmar? Não, deixa eu ver. Ok, eu vou compartilhar minha tela agora. Uhum. Só um instantinho. Screen one, acho que. Só um instantinho, porque eu Cuida para não não. acontecer a coisa errada. Eu tenho que dar a permissão para compartilhar a tela pelo Firefox aqui. Só um instantinho, gente. Alright. Vamos lá. Vocês conseguem ver a minha tela? Só um instante. Agora foi. Foi? Maravilha. Eu vou colocar o slide em modo de apresentação aqui. Tá. Vocês estão podendo ver? Sim, consigo ver. Maravilha, gente. Pode começar. Então, eu vou começar. Bom, como eu falei, meu nome é Otávio Rodolfo Pisk, eu sou engenheiro de software sênior aqui na Red Hat. Eu trabalho no time de integração, no time Red Hat Integration. Nosso time aí desenvolve inúmeras soluções para integração de sistemas. Além disso, eu sou committer na Apache, mais especificamente no projeto Apache Camel, aonde eu contribuo com os projetos Apache Camel, CamelK, Camel Kafka Connector, entre outros. Eventualmente, no meu tempo livre, eu também tendo a contribuir com o projeto Fedora, ajudando a manter pacotes de mensageria, mais especificamente os pacotes relacionados ao Eclipse Parro, um cliente para o protocolo MQTT. Para quem gosta de Twitter, eu tenho um Twitter onde eu posto com bastante frequência materiais sobre integração, mensageria, Java e coisas do meu dia a dia. Tá? O handle aí é Otávio021 para quem quiser me acompanhar. Na agenda de hoje, nessa talk de hoje, eu quero fazer uma breve introdução sobre o desafio de integração de sistemas, falar sobre o papel do Camel dentro desse desafio, mostrar o CamelK, o que ele é, o que ele faz. Eu vou apresentar uma demo. Não vai ser uma demo ao vivo, eu vou mostrar apenas partes da demo, partes relevantes da demo, porque a demo que eu fiz exclusivamente para esse evento, ela é um pouco grande, ela é um pouco complexa, mas no final da palestra eu vou deixar os links aqui para o vídeo no YouTube, para o código-fonte, onde vocês podem acompanhar eu descrevendo em detalhes todas as partes, todos os componentes do demo que eu fiz, especialmente para essa talk de hoje. E sobrando tempo, a gente pode fazer uma sessãozinha aí de perguntas e respostas, e caso não sobre, meu contato está aí no Twitter ou no meu e-mail, vocês podem entrar em contato também. Bom, vamos lá. A gente sabe que desenvolvimento é um negócio bastante divertido. Muita gente aqui, imagino, que já se pegou no seu tempo livre, testando frameworks, brincando com tecnologias, linguagens, soluções, experimentando ideias, né? E geralmente nessas situações é um negócio bastante divertido. A gente tem muita liberdade para brincar e fazer o que a gente quer de N maneiras. Entretanto, a gente sabe que no mundo real não é assim que a banda toca.
é uma situação que costuma ser muito mais complicada, porque normalmente os sistemas que a gente desenvolve, eles não estão sozinhos. Seja porque eles precisam consumir ou produzir dados para APIs, seja porque eles às vezes dependem até de coisas básicas, como banco de dados, né? E isso faz com que o desenvolvimento tenha uma característica, o desenvolvimento de integração tenha uma característica de complexidade bastante elevada. Quando a gente fala em integrar, mesmo quando a gente fala em integrar com poucos sistemas, com 2 sistemas apenas, a gente tem que levar em consideração uma série de características, desde modelos de comunicação diferentes até protocolos, sistemas de mensageria. Por exemplo, hoje em dia é bastante comum soluções utilizarem Apache Kafka, né? Mas não é a única solução de mensageria ou de data streaming disponível. Você tem aí Apache Pulsar, ActiveMQ, Artemis, mesmo sistemas proprietários, por exemplo, WebSphere, Tico, e assim por diante. Quando você está no universo, quando você está no mundo real, trabalhar e interagir com esses sistemas é uma realidade. Além disso, linguagens e tecnologias diferentes, domínios de negócios também adicionam uma camada de complexidade. Não é raro você ter situações em que indústrias específicas elas têm determinados padrões, determinadas maneiras de resolver problemas e fornecer soluções que nem sempre a gente está do nosso conhecimento, é algo com o qual a gente tem uma certa familiaridade. Então, quando a gente leva as questões de integração para a parte de runtime, após o deployment, outras situações também fazem com que a gente tenha que gerenciar a complexidade, tenha que planejar durante o desenvolvimento, planejar durante a fase de desenvolvimento arquitetural, né? Se a aplicação ficar indisponível, se a aplicação da qual eu dependo ficar indisponível, como que eu posso garantir que o que eu forneço para quem consome a minha API vai ter consistência? E por fim, um outro desafio que é bastante comum é quando a gente tem legado. Talvez até mais comum do que muitos outros desafios aqui que eu mencionei. Porque a gente sabe que legado é aquela coisa que nem sempre você pode mudar. Muito pelo contrário, na maioria das vezes as empresas, né, as organizações, elas não querem tocar o legado, seja por uma questão de custo, recursos, know-how, né? Então, são coisas que quando você precisa integrar sistemas, você precisa levar em conta. E aí que entra a questão do Apache Camel. O Apache Camel, ele é um framework para integração de sistemas. O Apache Camel, ele tem no seu núcleo os padrões de integração de sistemas que foram descritos por Gregor Hope e Bob Wolf no livro Enterprise Integration Patterns. Nesse livro, os autores descrevem padrões e soluções comuns para resolver os desafios que eu mencionei anteriormente. Como fazer aplicações conversarem entre si, como que soluções podem ser aplicadas para problemas comuns dentro desse domínio. O Camel, então, ele aplica esses padrões, ele torna esses padrões acessíveis de uma maneira bastante fácil para os usuários, para os desenvolvedores que estão criando soluções de integração, de modo que ele ajuda a encapsular a complexidade de uma integração. Pensando aqui, por exemplo, numa situação onde você tem que pegar os dados de uma Apache Pulsar e mandar eles por uma API REST. E nesse caminho entre o transporte dos dados, você ainda precisa aplicar determinadas transformações. Você precisa, por exemplo, enriquecer os dados com determinados valores ou extrair dados, né? Pense por um momento em todas as coisas que você precisaria tomar cuidado se você fosse fazer essa integração na mão. Para começo de conversa, né?
Para você ler do Pulsar, você precisa ter um cliente para o Apache Pulsar. Para você fazer uma chamada de API REST, você precisa ter um cliente HTTP para fazer a chamada. Para você extrair ou enriquecer dados em formato JSON, você precisa ser capaz de deserializar e serializar esses dados, né? Qualquer desenvolvedor que fosse fazer isso manualmente teria uma grande tarefa de complexidade, teria uma tarefa altamente complexa pela frente. Não é fácil e não é fácil você desenvolver um cliente, por exemplo, para o Apache Pulsar de maneira adequada, né? Então, tem toda uma camada de gerenciamento de erros, consistência, disponibilidade e tudo mais que você precisa levar em conta ao desenvolver uma solução que integre com esse tipo de solução. E isso se aplica para N outras tecnologias. Mas, enfim, a gente está aqui para falar sobre o CamelK, né? O que é o CamelK dentro desse universo de integração? O CamelK, usando aqui a definição oficial do projeto, ele numa tradução livre que eu mesmo escrevi, ele se define como uma plataforma de integração leve, nascida em Kubernetes com superpoderes serverless. O ponto que eu quero chamar aqui a atenção é com relação a nascido em Kubernetes. Quando a gente fala de soluções voltadas a rodar nesse ambiente baseado em Kubernetes, tem uma série de características que são desejáveis para soluções que rodam nesse tipo de ambiente. Elas precisam ser leves, elas precisam consumir poucos recursos, idealmente elas precisam ter um tempo de inicialização baixo, elas precisam ser facilmente containerizáveis, né? Elas precisam rodar em containers de uma maneira fácil. E o CamelK, ele é, digamos, uma especialização do framework Apache Camel voltado exatamente para isso. Ele traz para o desenvolvedor um framework com toda essa bagagem arquitetural já pensada para o universo Kubernetes. Atualmente o projeto está na versão 1.5.0, a gente lançou agora esse mês, a versão 1.5.0 faz poucas semanas, e é importante ressaltar que, além do Kubernetes, o CamelK roda bem em qualquer distribuição do Kubernetes, tipo OpenShift, o K3S da Rancher, e outras distribuições comuns aí do Kubernetes. Sendo uma ferramenta voltada para desenvolvedores, né, a gente espera um mínimo de funcionalidades, um mínimo de suporte de plataforma para auxiliar a nossa produtividade. E uma dessas plataformas que a gente espera que suporte a gente é uma boa integração com o ambiente de desenvolvimento. Falando especificamente do Visual Studio Code e do Eclipse-T, existem plugins mantidos pela comunidade que eles integram de uma maneira bastante simples, bastante sem maiores problemas, digamos assim, uma maneira bastante suave, com as funcionalidades do Apache Camel e do Apache CamelK. E aqui eu falo desde coisas básicas, como completação de código e destaque de erros, até a integração com funcionalidades importantes e relevantes do CamelK, como é o gerenciamento de ciclo de vida de integrações, verificação de status e logs e tudo mais, diretamente na IDE. Tá? Quando a gente avalia a questão do desenvolvimento usando o CamelK, desenvolvimento de rotas usando o CamelK, uma coisa importante é que o CamelK ele foi feito com o interesse de fornecer um ambiente de desenvolvimento cloud native.
o que isso quer dizer especificamente? Né? Para explicar essa ideia, é importante fazer um paralelo aqui com a experiência de desenvolvimento tradicional. Quando a gente pega uma aplicação nossa e desenvolve ela, a gente segue um certo ciclo. Né? A gente tem, obviamente, a parte de escrever o código, você tem a parte de build, você tem o deploy, dependendo das suas necessidades, você tem a parte de containerização, o deploy e, obviamente, a execução dessa aplicação no ambiente. Uma experiência de desenvolvimento Cloud Native, do ponto de vista do CamelK, ela abstrai toda essa parte do ciclo, todo esse ciclo de desenvolvimento das vistas do usuário. Isso quer dizer que, por exemplo, uma das funcionalidades que o CamelK fornece é a questão de live coding na nuvem. Tá? Não é que você especificamente vai fazer live coding na nuvem, mas você tem a possibilidade de, usando um cliente de linha de comando do CamelK, fazer com que este cliente de linha de comando e o operator que roda no seu cluster, eles atuem de tal forma que cada vez que você salva o seu arquivo, onde você descreve a integração, cada vez que você salva ele localmente, ele atua com o operator lá no cluster para fazer com que ocorra o build, o deploy, a containerização e, em conjunto com o Kubernetes, execute isso no seu cluster. Além disso, o CamelK ele foi pensado de uma forma a facilitar outras considerações relevantes dentro desse universo, dentro desse ciclo de vida, como, por exemplo, a questão do gerenciamento de dependências. Isso é feito built-in no código, onde você descreve a rota através do que o CamelK chama de mode lines, né? São linhas são comentários no header do código que auxiliam o cliente de linha de comando e o operator a gerenciar as dependências para você. Bom, como que isso se traduz efetivamente, de maneira concreta, para quem é um desenvolvedor? Bom, primeiro, isso significa que o primeiro passo, obviamente, é descrever a rota. É você descrever como você vai ligar ponto A do ponto B e quais são as transformações e mediações que vão ocorrer entre cada um desses pontos. Feito isso, o segundo passo é basicamente executar a integração. Uma vez que essa integração é executada, o cliente de linha de comando envia essa integração lá para o operator que está rodando no cluster Kubernetes ou no cluster OpenShift, e o operator ele vai cuidar desse ciclo de vida conforme eu falei anteriormente. Né? Então, basicamente isso se traduz para um ciclo de desenvolvimento muito ágil. Mesmo que você não use, por exemplo, a funcionalidade de live coding, né, todo o restante ainda assim está sendo gerenciado pelo CamelK. Você salva o arquivo, roda a partir do cliente de linha de comando e todo o restante é gerenciado pelo operator para você. Além dessa questão dessa filosofia de desenvolvimento Cloud Native, o CamelK ele traz uma série de funcionalidades. Entre elas, uma boa integração com o Knative. Não é necessário, ou, digamos assim, mandatório que você tenha Knative no seu cluster para rodar o CamelK, mas, obviamente, se você tiver, tem uma série de funcionalidades que elas ficam disponíveis. Do Knative tem dois componentes ou padrões que eles são muito importantes para o Camel e que eles fornecem funcionalidades que são, assim, chave para um ambiente de produção. O primeiro deles é o Knative Serving
e o outro é o Knative Eventing. Quando a gente fala de Knative Serving, o foco, ou mais especificamente, o CamelK usa esse componente para trabalhar em situações onde você tem a possibilidade de receber uma demanda grande de requisições e autoescalar para atender essa demanda. Então, pense numa situação, por exemplo, onde você tem coisa, vamos dizer aqui, hipoteticamente falando, uma Black Friday, em que você pode receber inúmeras requisições, né? Integrações feitas com o CamelK, usando o Knative Serving, elas conseguem fazer esse scale-up para atender a demanda. E essa mesma funcionalidade, ela permite que o CamelK forneça o que é chamado de Scale to Zero, que é o inverso do Scale Up. Numa situação em que você não está recebendo requisições, é através desse componente que o CamelK consegue fazer com que você não tenha integração rodando. E isso é muito útil se você está trabalhando num ambiente, num cluster, onde você paga por recurso. Se você não tem integração rodando, você não está consumindo recurso, você não está sendo cobrado. Ou você está sendo cobrado a um custo mais baixo. E isso, dependendo da situação, da situação e do cenário onde você está trabalhando, pode ser uma funcionalidade chave. O outro componente do qual o CamelK faz um uso bastante interessante é a parte de Knative Eventing. Bom, Knative Eventing, ele fornece uma plataforma de mensageria abstrata para aplicações ou para soluções rodando em Kubernetes. O que ele permite é que você possa desacoplar produtores e consumidores de eventos e fazer com que outras plataformas façam a resolução concreta desses eventos, tanto do consumidor quanto do produtor. E isso permite com que você desacople. Você não precisa ficar necessariamente acoplado, digamos assim, a usar um Apache Kafka ou um Apache Pulsar. Você pode simplesmente usar uma definição através do Knative Eventing, com canais e tudo mais. E uma das coisas que a nossa comunidade desenvolveu recentemente e que é uma das funcionalidades que tem nos ajudado a atingir um grupo, digamos, até diferente do usuário padrão do Camel, que normalmente seriam desenvolvedores, né? É o que a gente chama de Camelets. Camelets significa Camel Route Snippets. Trazendo para o português aqui seria como pedaços de rotas do Camel. Embora o Camel, e obviamente o CamelK, eles permitam com que a gente encapsule a complexidade de escrever uma rota, ainda assim, seria desejável que fosse bastante prático de reutilizar soluções de rotas com as quais a gente já está acostumado. E o propósito do Camelets é exatamente facilitar essa reutilização. Através do Camelets, a gente consegue definir esses pedaços de rota usando YAML, que posteriormente eles podem ser plugados, formando macro-rotas, digamos assim, compostas de Camelets. Funcionaria, digamos, de uma forma análoga a peças de Lego. Você simplesmente vai plugando Camelets um atrás do outro e eles vão fazendo toda a parte de transporte e mediação das rotas para você.
Obviamente, a gente tem situações dentro dos Camlets em que não há como você referenciar dados concretos. Por exemplo, quando você pensa em consumir dados do Twitter, o, o trabalho de consumir dados do Twitter é basicamente o mesmo para qualquer aplicação. O que muda são determinados parâmetros, como, por exemplo, qual que é a query que você vai usar para selecionar os tweets que você quer? Qual é o token da autenticação que você vai utilizar para fazer o acesso ao Twitter? Uma vez que você escolheu qual o Camlet que você precisa, o segundo passo é configurar esses parâmetros e, posteriormente, escolher o destino. Para onde vai ser enviados os dados que eu li usando o Camlet. Nossa comunidade, ela tem, desde que os Camlets viraram uma funcionalidade estável, ou seja, foram liberados com a última versão estável do Camel, nossa comunidade tem trabalhado para criar cada vez mais Camlets. E como o Apache Camel ele já é um projeto bastante maduro, o Apache Camel em si tem mais de 10 anos, existe uma alta gama de conhecimento da comunidade em relação às boas práticas de criação de rota e de processamento de dados, dos dados trafegados nessas rotas. E nesse momento, a gente já desenvolveu mais de 120 Camlets que nós temos colocado num catálogo de Camlets. E através desse catálogo que os usuários, eles podem escolher qual Camlet usar e se beneficiar de todo esse conhecimento trazido pela comunidade. Além disso, para situações em que ainda não existe um Camlet disponível para resolver o problema, é perfeitamente possível criar o seu próprio. Embora a criação de um Camlet, para isso seja necessário conhecimento sobre criação de rotas no Camel, qualquer desenvolvedor que no passado, ou mesmo atualmente, já trabalhou com Camel, consegue criar essa rota em YAML, porque há um mapeamento praticamente de 1 para 1 entre o que é descrito na linguagem Java DSL, ou mais especificamente, na DSL Java, que fornece os padrões de integração, e a YAML, que descreve essa integração por via dos Camlets. Bom, como que um desenvolvedor faria para utilizar os Camlets? O passo a passo seria bastante simples. Primeiro, você define os parâmetros, como eu falei. Cada Camlet ele vai ter parâmetros específicos, porque isso é algo específico da integração, do componente no qual ele vai utilizar, ele vai consumir os dados. Definidos os parâmetros, é necessário fazer a associação dos bindings, que a gente chama, lá no cluster, para que ocorra digamos, o instanciamento dos Camlets com os parâmetros definidos. E você pode fazer isso de duas formas, tanto via linha de comando, onde você define a associação usando um source e um sink, basicamente a fonte e o destino, ou você pode descrever esse binding usando YAML, e que pode ser bastante interessante se você está num ambiente de desenvolvimento, ou você precisa gerenciar esse binding, por exemplo, controlar as mudanças com Git e tudo mais. Bom, agora que
eu já dei uma ideia sobre o Camel, o Camel-K. Eu vou falar um pouquinho sobre o demo que eu fiz para esse evento. E como eu disse, infelizmente não vai dar para mostrar ao vivo, porque é um demo bastante extenso, mas eu quero cobrir aqui algumas partes relevantes do demo que podem potencialmente complementar tanto o vídeo no YouTube que vai estar, eu vou colar o link ao final aqui, quanto a documentação do código-fonte. Né? Bom, o projeto de exemplo que eu criei aqui, ele é um bot para o Telegram, que ele faz consulta de informações sobre a qualidade do ar mantidas e fornecidas por um projeto chamado OpenAK. OpenAK, ele é um projeto de uma organização sem fins lucrativos que coleta informações de poluição do ar em diversas cidades do mundo e torna esses dados disponíveis através de uma API pública. Esse bot, ele faz a intermediação entre o Telegram e o OpenAK e, além disso, ele publica essas informações em um tópico do Apache Kafka, simulando aqui uma situação de alertas. Por exemplo, simulando uma situação onde você tem parceiros de negócios consumindo, com o interesse de consumir esses dados de poluição do ar. Além disso, nesse demo, ainda tem 3 componentes com os quais eu uso Camlets para descrever a rota. São esses componentes que eles leem dados do Kafka, eles consomem dados do Kafka e de acordo com os parâmetros produzidos no tópico. Um desses componentes, especificamente esse com NO2, ele simula uma situação um pouco mais complexa, que seria aonde você, além de consumir os dados, você quer filtrá-los e mandá-los adiante para simular também, novamente, uma situação de alerta. Né? Vamos lá, eu vou mostrar 2 partes aqui importantes desse demo. Bom, a primeira delas é o controlador do bot, que, para quem já conhece um pouco do Apache Camel, talvez tenha um pouco de familiaridade com o que está descrito aqui. Basicamente, nessa parte do demo, ele interage com o OpenAK e interage com o Telegram para ajudar o Telegram a fazer a renderização de botões do bot, que são baseados nas informações recebidas pelo OpenAK. É uma rota um pouquinho grande dentro para um demo, mas especialmente porque ele ajuda o Telegram a fazer essa renderização. No demo, no vídeo, cujo link eu vou postar ao final aqui da talk, eu entro um pouco mais de detalhes sobre partes específicas dessa rota. Tá? E para finalizar a parte do demo, eu quero chamar a atenção para os Camlets. Bom, primeiro, o catalog que eu mencionei é essa página dentro do projeto Apache, que tem mais de 120 Camlets já disponíveis, resolvendo esses problemas comuns. Então, por exemplo, se você precisa consumir dados de um broker JMS, ou precisa mandar dados, né, já tem. E tem também a documentação e exemplos de como você descreveria e faria uso deles. No demo, eu demonstro uma ligação dessas de uma forma um pouco mais concreta. Tá? Eu vou mostrar
a integração que consome dados do tipo NO2 a partir do Kafka. Ponto importante aqui, basicamente, é chamar a atenção para simplicidade de consumir esses dados. Basicamente, você faz referências aos câmeras que fornecem as ações, ou os sinks, ou os sources para você. Que, por exemplo, é o caso aqui. Basicamente, eu estou dizendo para o CamelK utilizar o Kafka Not Security Source, que é um dos câmeras que a gente tem disponível no catalog. E, feito isso, usá-lo com as seguintes propriedades. Por quê? Pense comigo. Brokers Kafka não vão ter o mesmo endereço em ambientes diferentes. Isso aqui precisa ser um negócio concreto. E assim por diante. É uma rota inteiramente feita com Camlets e dá uma ideia de como fazer como usar essa funcionalidade para fazer uma integração ágil, sem código e de uma maneira bastante simples. E com isso, eu acho que se eu não estendi o tempo, a gente pode abrir para a parte de perguntas e respostas. Deixa eu... Não, estamos dentro do tempo ainda, Otávio. Show de bola. Bom, pessoal, para quem estiver assistindo, por gentileza, se tiver alguma pergunta, pode compartilhar no chat que a gente vai... eu faço a leitura aqui e destaco a pergunta. Enquanto isso, Otávio, eu, aproveitando aqui, eu tenho acredito que uma pergunta. Você comentou ali sobre o CamelK e o Kubernetes, e você também acabou comentando sobre essa questão dos sistemas legados, né? Qual que tu acha que seria o caminho hoje para fazer a integração do CamelK em um sistema legado? Você acha que, por exemplo, eu simplesmente pego minha aplicação legada, coloco dentro de um container, rodo num Kubernetes e é isso, faço integração? Ou teria ali algum item mais complicante no meio? Bom, eu acho que... Bom, depende, né? Assim, falando pela experiência que eu tenho visto ultimamente de clientes e da comunidade tentando fazer integrações com o CamelK. Você tem casos, desde legado que está rodando em mainframe, até, entre aspas, legado que está rodando em application server. Na minha opinião, a principal rota para uma empresa, para uma organização que está com essa necessidade, é definir principalmente qual que é a criticidade do legado. Nesse sentido, eu digo o seguinte: consigo pegar isso aqui, ou faz sentido pegar esse meu sistema legado e botar a rodar em container? Normalmente não faz, às vezes é um legado gigante, as empresas não querem perder tempo com isso. Tá. Supondo, nessa situação, que não faz sentido, o que a gente pode fazer nessa situação? Beleza, quais são as formas de comunicar com esse legado que estão disponíveis? Aqui vai desde coisa FTP, por exemplo. Você ainda encontra situações em que você, por exemplo, trabalha com... Você precisa consumir dados de um mainframe. A única coisa que o mainframe... A única interface que o mainframe tem disponível para você consumir é FTP. Tá? Então, assim... cada caso é um caso. Raramente faz sentido mudar legado. Então, às vezes... compensa você fazer pequenas camadas em cima do legado para que essas camadas elas forneçam a parte de integração que você precisa. Então, aí vai desde você fazer, uma integração básica ali entre o CamelK e o legado, usando um FTP e expondo em uma rota, por exemplo, em REST, ou mandando aquilo para um sistema de mensageria, até aí
coisas muito específicas dependendo do ambiente, que aí você pode ir desde Corba, sabe, Solace, Típico, é um universo muito grande, né? Sim, perfeito. Bom, e não, totalmente, entendi totalmente o seu ponto. Continuando então aqui com as perguntas, deixa eu só destacar aqui, o Toninho, ele fez a seguinte pergunta: as rotas no Camel Key, são somente escritas em Java, ou eu imagino que a pergunta dele seja relacionada se existe suporte em outras linguagens, ou seria somente Java? Bom, falando do Camel especificamente, a gente tem as rotas, elas podem ser descritas tanto em Java, quanto em XML, quanto em YAML, Groovy, e levando em conta o Camel Key, a gente ainda pode usar JavaScript. Confesso que eu não lembro se no Camel Core você pode definir rotas usando JavaScript. Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que JavaScript só no Camel Key. Perfeito. Bom, não, perfeito, entendo totalmente. E é interessante ver que existe esse suporte para outras linguagens, até porque acaba abrindo muito o leque de possibilidades ali de outras pessoas que às vezes não têm o domínio do Java, o entendimento da linguagem em si, podem acabar usando o Camel Key em seus próprios projetos. Perfeito. Bom, infelizmente, nós acabamos ficando sem tempo para mais perguntas. De qualquer forma, agradeço muito o seu tempo, Otávio. Muito obrigado pela presença. Acredito que todos tenham aprendido bastante ali sobre o projeto, o Camel Key, e como, quais são as possibilidades com o projeto em si. Agradeço imensamente. E se quiseres deixar ali últimas palavras como contato e algo do tipo, fique à vontade. Beleza. Bom, da minha parte, só resta agradecer a oportunidade de conversar aqui com vocês. Foi um prazer palestrar nesse evento. Eu desejo aí para todos vocês muito sucesso e para todo mundo aí um bom evento. Eu vou tentar acompanhar algumas palestras. É um pouco tarde aqui para mim, mas eu acho que vai ser bastante divertido. Pessoal, muito obrigado. A gente que agradece a participação. É isso aí.